Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Então, pegue o seu livrinho e vamos lá acompanhar, tá? Hoje, nós vamos falar sobre Sistema de Informação, tá bom? Sistema de Informação é um meio que veio para representar uma evolução da própria comunicação humana. Então, hoje em dia, a comunicação através de sistema de informação. Então, esse sistema, está relacionado à informática. Sabemos aí que tablets, computadores, celulares, eles servem aí para se comunicar, mas também para informar numa velocidade aí muito grande. Então, a evolução tecnológica dos meios de comunicação contribuiu para o desenvolvimento e evolução dos sistemas de informação, caracterizando a sociedade da informação. A rede informacional engloba recursos tecnológicos, tanto para a automatização dos setores produtivos, quanto para a comunicação, integrando o real e o virtual. Então, ao observar aqui, vou passar aqui para a imagem, tá? Aqui. Então, ao observar essa imagem, nós devemos dizer que chegamos aí a um tal ponto de desenvolvermos uma sociedade de informação. E essa sociedade, ela está relacionada justamente aí a esse cabo de rede, o advento da internet, tá bom? Que teve o seu desenvolvimento nos Estados Unidos na década de 60 e sua invenção era basicamente para o uso militar, para a comunicação aí das diferentes bases, tá? Então, inicialmente, a conexão era discada, pois utilizava o telefone fixo, com a transmissão dos dados muito lenta, além de se apresentar instável durante a conexão. Durante o uso da internet, a linha telefônica ficava ocupada. Então, por isso que usaram aí essa imagem de uma tartaruga para dizer que essa transmissão de dados seriam muito lentas, tá bom? Então, por isso que nós temos aí essa imagem da tartaruga. Voltando aqui, nós temos aí, falando sobre a internet, tá? Sobre esses avanços, tá bom? Esses avanços são considerados por muitos especialistas de diversos setores os pilares da terceira revolução industrial e do processo de globalização, devido aos aspectos como desenvolvimento, edição e licenciamento de softwares, bem como suporte técnico, tratamento de dados, hospedagens de site, consultorias em tecnologias de informação, que é o TI, produtos de setores de tecnologia e da informação, de comunicação e entre outros. Então, não há como dissociar as redes de comunicação das de informação. E foi com o surgimento da internet, no final da década de 1960, que essa integração se tornou possível. Então, a internet é uma rede de alcance mundial por meio da www, e é um mundo virtual no qual a comunicação acontece por meio de áudio ou de vídeo, mesmo com as partes envolvidas estejam distantes. Isso ocorre por e-mail ou pelas redes sociais. Para acessar a internet são utilizadas redes telefônicas, ondas de rádio, banda largas, cabos e dispositivos móveis ou satélites artificiais, que é conhecido como Wi-Fi. A internet foi implantada no Brasil em 1988, mas seu acesso somente ocorreu em 1991 para centros de pesquisa, instituições governamentais e educacionais. O uso comercial individual ocorreu mais tarde, sendo considerado o meio de comunicação de massa mais avançado e que possibilita a expressiva interação com os demais meios. Então, como falei para vocês, a invenção era basicamente para o uso dos militares, para conseguirem a comunicação com as diferentes bases. Então, no segundo momento, a internet ela passou a ter um papel importante, que foi cada vez se direcionando para a questão educacional. Como vimos aí, escolas, universidades e centros de pesquisas passaram a usar cada vez mais essa ferramenta. Com a chegada dessa ferramenta, que é a internet, a educação teve um salto significativo. Tá? Então, se você parar para pensar, antigamente, quando não existiu a internet, o que os alunos faziam quando tinha alguma pesquisa? Eles iriam para as bibliotecas. Essas bibliotecas elas eram muito utilizadas naquela época para meios de pesquisas. Tá bom? E hoje em dia, com a internet, nós vemos que
com essa chegada, as redes de educação ela se torna mais fácil para se manter aí mais informados, mais atualizados, porque existiam aí livros que não eram tão atualizados, tá bom? E hoje com a internet nós temos aí meios de informações bem mais atuais, tá bom? Então, na terceira fase, onde a internet se torna comercial, é com esse uso comercial que ela foi tendo aí o maior crescimento, que foi essa questão aí da economia, que ela teve aí um maior avanço, tá bom? Então, e além desse lado da economia, ela teve a popularização. Então, devido à internet, abrimos aí um período não só de comunicação, mas também um novo período para a humanidade. Então, vemos que a informação virou um marco para a sociedade. E aqui nós tivemos as atividades que foram para casa, que são pessoais. Quais os meios de comunicação você mais utilizava antes da existência da internet? Nesse caso aí, você vai ter que, como vocês ainda são muito novos, né? Tenta entrevistar alguém mais velho aí da sua casa, tá bom? Pergunte aí a seus avós, talvez seus pais, sobre quais meios de comunicação eles mais utilizavam antes da existência da internet. O que você percebe que mais mudou desde a chegada da internet na vida das pessoas, tá bom? Eu acho que vocês, tenho certeza, né, que vocês já responderam. Então, aqui observando o gráfico, né? A internet difunde ideias, padrões de consumo, costumes e valores, sendo utilizada por mais de 69% da população brasileira, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, realizada pelo IBGE. Contínua, né? Amostra de domicílio contínua. Aí aqui nós temos o gráfico, tá? E também podemos falar, né, que o nosso tempo acelerou numa velocidade nunca vista, né? As coisas ficaram muito mais fáceis. Antigamente levava muitas horas e muitos dias para desenvolver um trabalho de escola. E hoje, né, tinha que ir a uma biblioteca, sair do seu lugar, da sua casa, para ir até uma biblioteca do município ou da sua escola para realizar esse trabalho. E hoje, né, sabemos que não é mais assim, né? Levamos aí alguns minutos, no máximo algumas horas, para poder desenvolver uma pesquisa, tá bom? Então, nós temos aqui, eu dei uma pesquisada sobre os acessos, tá? O Facebook, nós temos aí 1 bilhão de acessos, o Wikipedia, temos 5 milhões de páginas e 200 milhões de blogs, né? Podemos dizer aí que a internet, ela facilitou bastante nossas vidas e foi aí produzida uma quantidade de conhecimento muito grande em relação aos anos anteriores. Mas isso também nos leva a refletir que se essa quantidade de informação que você recebe, você consegue colocar ela em prática? Nós temos os lados positivos e também temos os lados negativos. A internet, ela também expõe muito as pessoas, ensina também coisas que não é lá assim tão boas, né? Então você tem que refletir e pensar que as informações boas que você recebe na internet, você consegue colocá-las em prática? Então, observando o gráfico, né, nos mostra aí que no Brasil, né, nós temos essa parte aí mais escura, que mostra a população total. Essa cinza, né, esse lado preto, a população total, esse mais acinzentado mostra a população urbana e esse cinza assim, mais claro mostra a população rural, tá? Então, nós temos aí 30%, né, nessa partezinha mais clarinha, não tem acesso à internet. Não é isso? Então, quando falamos de uma população urbana, sobe para 75%. Tá? E quando falamos da população rural, esse acesso é apenas um peso da população que tem esse acesso à internet. Então, a região que apresenta os maiores percentuais de domicílios que acessam a internet é a Sudeste, tanto na área urbana quanto no total. A região Sul apresenta o maior acesso nas áreas rurais, com 46,1%. Os acessos nas urbanas predominam em todas as regiões.
Então, em relação ao equipamento utilizado, o celular predomina em todo o Brasil, com mais de 95% dos acessos. Apesar desse resultado, o computador continua presente, com participações que variam de 66,5% na região sul, com o maior percentual, a 34,4% no norte, com o menor percentual. Já o acesso por tablets apresenta participação reduzida, variando entre 10% no norte e 19,9% na região sudeste. Então, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, realizada pelo IBGE, em 2016, 64,7% dos brasileiros, que é cerca de 116 milhões de habitantes, eram internautas. Em torno de 95% desses internautas utilizam a internet para trocar mensagens em aplicativos de redes sociais. E aqui nesse gráfico, fala da população que acessam a internet segundo a finalidade de uso por região brasileira, tá? Então, observando aí, nós temos nesse gráfico em azul, a que mais se destaca com 94,2% dos brasileiros, tá? Temos aí em esse alaranjado, assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes. Nessa parte mais cinza, nós temos conversar por chamadas de voz ou vídeo. E nessa parte amarela, nós temos enviar ou receber e-mails no correio eletrônico, que é a parte aí que menos se destaca no gráfico, tá bom? Então, a que mais se destaca é enviar ou receber mensagem de textos, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail, bom? Então, a pesquisa revela que o maior percentual em todas as regiões é de pessoas que têm como finalidade enviar e receber mensagens por aplicativos. Outro percentual que chama a atenção é o objetivo de assistir vídeos, programas, séries e filmes, tá? Então, além dessas informações, a pesquisa indica que o acesso à informação por meio da internet concentra-se na faixa etária de 18 a 24 anos, que apresenta mais de 80% de taxa de conexão. Em relação à conexão, as regiões sul e sudeste se destacam, com mais de 70% da sua população, seguidas pela região centro-oeste, com 67%. Tá? E aqui nós temos essa imagem, vou mostrar para vocês, desses dois mapas que mostram aí no Brasil a rede de telefonia móvel, que nessas partes mais escuras são onde as regiões que mais se destacam, que mais utilizam a telefonia móvel, e temos aí acesso à internet, também da mesma forma que nessas partes mais escuras é onde se destacam mais, tá? Pela lógica aí com acesso à internet. Então, segue aí essa atividade para casa, tá? E fala também sobre o que nós já estudamos sobre essas informações, tá? Sistemas de informação. Espero que todos vocês resolvam essa atividade aí que foi para casa, tá bom? E até a próxima aula e um beijo para vocês. Tchau!